Em 2 Samuel 9:1 está escrito: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E mais a seguir está escrito, no verso 6: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. A palavra do Senhor nos fala de um rei chamado Saul. Saul foi um rei onde os homens desejaram alguém para dominar sobre eles, para reinar sobre eles, quando o Senhor queria que o reino fosse totalmente teocrático. Mas os homens clamaram por um rei. O Senhor então permitiu. Saul foi então deposto pelos seus despojos. Mas enquanto isso, houve uma grande guerra, houve uma grande perseguição, porque Davi era o seu companheiro, era o seu guerreiro, era o seu escudeiro, estava ao seu lado. Mas quando as mulheres gritaram, Saul matou a milhares e Davi a dezenas de milhares, a perseguição se levantou. Nesse meio tempo, o Senhor então levantou Jonatas, que era filho de Saul, um príncipe, para fazer um pacto com Davi, um pacto de segurança, um pacto de fidelidade, um pacto de companheirismo, um pacto de proteção, um pacto de vida. E eles então se anelaram entre si e combinaram que iriam estar juntos até a morte. Um iria proteger o outro, um iria cuidar do outro e um iria cuidar daquilo que lhe pertencia. A palavra do Senhor diz que Jonatas então tirou toda a sua proteção, o seu escudo, as suas armas e deu então para o guerreiro Davi. Davi veio então a reinar e aí a palavra do Senhor nos diz que Saul já era morto, Jonatas morreu, Davi veio a reinar e o que acontece é que Davi, quando chegou no reinado, poderiam então matar toda a estirpe do rei anterior. Davi se lembrou daquela aliança, daquele voto, daquela amizade, daquele companheirismo. E a pergunta de Davi foi: há ainda alguém da casa de Saul com o qual eu posso usar de misericórdia? Ziba então apareceu, o serviçal, e ele disse: tem um sim, Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Quantas vezes as pessoas tentam nos depreciar e nos olhar com os olhos com os quais Deus não nos vê? Mas acontece que Ziba então foi determinado a ir ao encontro de Mefibosete. Mefibosete, você já sabe, estava em Lodebar, um terreno deserto, um lugar sem pastor, um lugar onde ninguém mais desejaria estar. E quem diria, quem olharia para um aleijadinho daquela cidade e diria que ele era um herdeiro de uma família poderosa? Que príncipe moraria numa cidadezinha esquecida por Deus? Mefibosete sofreu um acidente com a sua ama no meio da guerra, desesperada, tendo notícia de que a família havia morrido, que o rei morreu, que o pai de Mefibosete morreu, e ele então caiu dos seus braços. Mefibosete não pediu, sofreu uma tragédia, um acidente e ficou aleijado de ambos os pés. Uma pessoa aleijada é uma pessoa carente, é uma pessoa sem direção, é uma pessoa insegura, é uma pessoa necessitada. Quantas vezes Satanás quer nos aleijar no meio do caminho? Quantas vezes somos príncipes e Satanás quer nos tirar do castelo? Será que tem alguma coisa na tua vida que te fez sair da presença do rei e você tem estado em Lodebar, como foi ali parar Mefibosete? Os pés falam de direção, os pés falam de vida, os pés falam de caminhada. E muitas pessoas, por causa dos acidentes que já sofreram na terra, como estupros, balas perdidas, pedofilia, decepção com amigos, rejeição de pai e mãe, abuso sexual, tantas tragédias acontecem, pessoas se fecham em si e saem da presença do rei e entram em um caos, em uma situação de destruição. O próprio nome de Mefibosete era Meribaal, o Senhor contende. Depois se tornou Isbosete, homem de vergonha. Mas o seu final, Mefibosete, exterminador da vergonha. Ei, quantas pessoas estão traumatizadas como Mefibosete estava? Porque comia todos os dias na mesa do rei, banqueteava de todas as iguarias porque era um príncipe.
mas agora perdeu a sua família. Teve então um trauma físico, porque como rei não podia mais lutar. Perdeu então o seu poder, a sua autoridade na casa do rei. Ficou jogado na sarjeta e esquecido por muitos. Criou também um trauma psicológico, porque quando a sua família se foi, um trauma familiar, ele então se sentiu como um cão morto. E quando ele foi à presença de Davi, ele disse: quem é esse? Quem sou eu? Eu sou apenas como um cão morto. Um cão fala de alegria, um cão fala de vida, um cão fala de amor, um cão fala de fidelidade quando ele está vivo. Mas quando ele morre, ele cheira mal, ninguém está perto. Mefibosete se sentia indesejado, mas o rei mandou chamá-lo onde ele estava. Alguém pode até achar que você é indesejado por muitos, mas o rei está te chamando. Assim como ele mandou a carruagem real e até Lodebar, lugar esquecido, terreno deserto, buscar Mefibosete. Ele está hoje ordenando aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem em todos os teus caminhos e para te chamarem a uma vida de santidade, a uma vida de comunhão, a uma vida como príncipe do Senhor, aleluia. Deus, Ele é fiel, Ele é um Deus de restituição. Ele restituiu a Mefibosete tudo aquilo que ele havia perdido. Ziba, que foi aquele que falou mal, que denegriu a sua imagem, teve que servi-lo juntamente com a sua família. Deus então colocou de volta a mesa, o banquete, a glória, a bênção e a unção na vida daquele ao qual o Senhor lembrou. O Senhor se lembra de você. Você não nasceu para viver na sarjeta. Você não nasceu para viver no pecado. Você não nasceu para viver na frustração. Você nasceu para ser um príncipe de vitória na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.